Surgiu na sequência de um encontro com Daniel num prédio de Salvaterra de Magos. Numa conversa, o jovem acusado de homicídio qualificado e profanação de cadáver explicou o que aconteceu neste encontro e as ligações à droga que podem ter levado à morte de Filipe. O Filipe aí estava metido aí numas marochas aí bem tramadas, drogas e essa coisa toda. E eu, como eu estava no meio, como é que vou explicar, tinha ligações a eles todos. Estavam com eles todos, eu sabia o que estava a passar. Tinha dívidas com o Pinto, tinha dívidas com o Dylan. Eu fui lá, falei com o Dylan e disse: então, deixa-me a dívida dele, que eu trato da dívida dele e essa coisa toda. Porque como as coisas do Dylan também faziam parte das minhas, ele ao ter dívidas com o Filipe iam pôr em risco a mim. Depois das ligações entre os rapazes, Daniel contou que foi Filipe quem pediu para se encontrarem. Recebi uma mensagem que era para ele, disse assim: vem ter comigo ao spot às 8 horas. Não, vou lá abaixo tratar de umas coisas, às 8h30 no spot. Por favor, não te atrases. Isso disse o Filipe para o meu telemóvel, por isso disse: bom, aos registros está lá tudo. Eu fui lá, só que eu não fui às 8h30, eu fui mais tarde. O jovem acusado de homicídio afirmou que logo que se encontraram, achou que Filipe iria para algum lado que não o referido spot onde os jovens se juntaram. Ele até disse que ia não sei para onde, ele queria ir embora, queria resolver isto e queria ir embora. Tanto que ele até abriu a mochila e tinha lá uma muda de roupa e o carregador do telemóvel dele. Isso também ninguém disse. Ele não ia levar o carregador para o spot, ele sabe que o spot não tem luz. E por isso ele não ia para ali. Eu também perguntei quando é que ele ia, ele disse que não ia dizer nada. E disse assim: então está bem, mas isso não interessa. Daniel explicou que Filipe ligou a Diogo Pinto para ir ter ao spot e ele próprio também falou com este rapaz. A ideia seria então esclarecer a situação de dívidas que existia, o que levou os três jovens a envolverem-se numa luta. Este então começou logo a bater nele. Eu empurrei o Pinto veio para cima de mim, o Filipe tentou-se pôr e eu disse assim: sai daqui. Depois ele virou-se para cima de mim e disse assim: também estás a chegar contra mim, estás a vem cá. Virou-se também e eu virei, andámos ali os três. Depois lá foi o Pinto com o ferro, não sei o que, vou andar cá, vou dar com o ferro. Assim, então, houve agressão dos três. Empurrei o Pinto. O Filipe ficou lá, sossegadinho. Eu fui embora. Não sei se foi ele que matou ou não sei que ele apareceu morto. Eu quando saí de lá, ele foi para ouvir. Daniel defende-se dizendo que tem testemunhas com quem esteve após a briga com Filipe e Diogo Pinto. O sangue que apresentava era da agressão em que tinha estado envolvido. Dina, está no café, a dona do café, casa de João da Quinta. Partei-me dizer para porem como ela testemunha ninguém. Tenho mais 4 testemunhas que tiveram comigo que comprovam que eu não tinha nem uma gota de sangue, só tinha aqui uma gotinha de sangue. Porque eu estava agredido, porque eu e ele tivemos também implicâncias. Confrontado com o porquê de Diogo Pinto não ter sido constituído como arguido, Daniel explicou que o jovem arranjou um alibi, mas afirma que este é falso. Esse Diogo Pinto é o jovem, o que estava lá comigo também. Eu disse assim: então, deixas-me falar com ele. E ele ligou, o Filipe ligou para o Pinto às 9h da noite. Ele foi dizer que estava com a rapariga e essa coisa toda. É tudo mentira, não teve com ele não. Já sobre o facto de ter regressado ao local do crime dias depois para mudar o corpo de sítio, Daniel afirma que é mentira. No dia 14, quando disseram que eu fui lá ao spot outra vez, o spot é o sítio onde eu estava, veio o miúdo lá para cima. E é mentira, porque eu nesse dia estava no João da Quinta e tenho um café inteiro cheio de testemunhas e tenho o meu computador como testemunha. Este jovem começa a ser julgado já na próxima segunda-feira. Está acusado de homicídio qualificado e profanação de cadáver. É um caso que vamos analisar no Rua Segura. Em estúdio, Carlos Anjos e André Ventura. Boa noite aos dois. Obrigada pela vossa presença. Este é um caso que, de resto, já analisámos na altura em que o crime foi cometido. Temos agora esta entrevista do jovem na cadeia. Vai começar a ser julgado na segunda-feira. Esta é uma versão, mas o que é certo é que o Ministério Público não desvalorizou ou nem sequer contou com estes factos, com estes indícios, mas até porque... Indícios? Lá está. Dali não resultou um único indício. Até porque as próprias perícias, era isso que queria que explicasses, demonstram que Daniel Neves terá sido o único jovem que esteve no apartamento naquela noite. Por partes. Esta versão que o Daniel contou, se nós formos ver no processo, até algumas peças que estão, é a 11ª ou 12ª versão diferente que ele conta dos factos. E, portanto, o que não o credibiliza de facto perante as autoridades. Mas mesmo que ele tivesse versões diferentes, há várias questões que importa logo
que descredibilizam tudo o resto e que colocam um cenário diferente. Primeira questão, de todos os exames que foram feitos ao local do crime, não foi encontrado no local vestígios de ter lá estado mais nenhuma pessoa, além dele e da vítima. Esse é um facto, e portanto, o outro rapaz, aquele que esteve para ser constituído e foi suspeito, mas entretanto o alibi dele não só é fortíssimo, como, ao que parece das informações que se conhecem, o próprio telefone dele, portanto, pela localização celular, era impossível que ele estivesse naquele local àquela hora. Portanto, o que vem... Bom, podemos dizer assim, mas podia ter uma pessoa qualquer o telemóvel dele e ele estava lá. Podemos dar isso de barato, mas há factos muito mais fortes. Daniel Neves é encontrado no dia, quando os pais do miúdo, do Filipe, que morreu, a mãe dá o desaparecimento do filho e, portanto, começa tudo à procura em Salvaterra. Quando a GNR, Daniel Neves, é suspeita à primeira fase porque ele traz calçados, os ténis e o blusão da vítima. E, portanto, quando ele diz que quando saiu de lá o o Filipe ainda estava vivo, é difícil nós acreditarmos quando ele, 1 ou 2 dias depois, andava a circular em Salvaterra, onde vive, com os ténis e com o blusão da vítima. E o blusão tinha algumas particularidades, eu já não me recordo bem na altura quando comentámos aqui, mas que levou a que a GNR, tendo em conta a descrição que a mãe fez da forma como o filho estava vestido quando desapareceu, identificou. E depois é o Daniel que leva a GNR, ou a Polícia Judiciária, já não me lembro bem, mas penso que é já a PJ, que os leva ao local onde abandonou os outros bens do coisa, inclusivamente o telemóvel, onde os deitou fora. E, portanto, consta... É difícil, ou seja, o Filipe já tinha que estar morto para ele retirar os bens e os ir deitar fora. E depois temos outras questões. Se nós virmos a reconstituição do crime, feita por ele, e ele estava lá, já vamos ver daqui a pouco. É ele que diz onde é que estava o balde de água com que ele limpou o sangue que ficou, até é ele que diz que depois de limpar tudo, tinha os ténis dele sujos de sangue e deixou-os lá no local e calçou. Ele, mesmo nesta entrevista, assume que fez isso tudo no dia depois ou 2 dias depois de ter espancado Filipe Diogo. Mas quando regressa ao apartamento e diz que encontrava o outro morto. E então aí já estava a profanação de cadáver, seria ele, mas de qualquer forma, e seria aí que ele tirou os sapatos do outro, etc. O problema é que não há nenhuma versão que o ponha no local, para além de que já estávamos a falar de alguém com uma frieza extraordinária, que é, durante 2 dias depois de ter batido numa pessoa, regressar ao apartamento e ter-o lá encontrado. Mas dentro desse apartamento, quando a PJ fez todos os exames com a equipa de cena de crime, não foi encontrado nenhum elemento que tivesse lá mais alguém. E depois temos aqui outra questão, que é o fator de ele, desde que foi detido até hoje, ter contado de 10 histórias diferentes, em que explicou o caso de 10 formas diferentes, o que descredibilizou a partir daí toda e qualquer situação que ele tivesse. Agora, ponto, no local não havia nenhum vestígio de lá ter estado outra pessoa. André, o que é certo é que este jovem começa a ser julgado na segunda-feira e está acusado de homicídio qualificado e profanação de cadáver e enfrenta aqui a pena máxima. Bom, sim, enfrentar a pena máxima, vamos ver. Nós temos, antes de mais, e sublinhando isto que o Carlos disse também, acho que do ponto de vista dos factos é muito difícil, diria duvidoso, se não quase impossível, contrariar ou pelo menos corroborar a versão que é apresentada pelo arguido. Por um lado, são várias as versões que ele próprio apresenta, o que não é razoável num contexto em que de facto existisse uma espécie de associação, porque neste momento ele tinha toda a vantagem em expor essa situação, visto que se enfrenta à pena máxima e mais não lhe pode acontecer. Portanto, se tivesse existido de facto uma associação para praticar este crime em conluio com outros indivíduos, neste momento haveria uma capacidade dele próprio e um interesse em demonstrar essa mesma associação. Mesmo na noite, quando ele foi detido, logo a seguir, e tendo em conta o crime que era, e tendo em conta ele ser detido com o blusão e com os sapatos do outro, ele contava logo a história. Éramos 3 que estávamos aqui, discutimos e 2 demos. Não ia ficar com aquilo sozinho. Portanto, ao não fazer isso, num contexto destes, mostra que de facto os factos apontam que os indícios sobre este rapaz são muito elevados. Outra questão agora é o que é que vai acontecer. O Ministério Público acusou pelo crime de homicídio, aqui na forma qualificada, a forma mais grave, e há também o crime de profanação de cadáver. Isto são penas que podem chegar aos 25 anos de prisão. Aqui importa explicar uma coisa, que é, não está em causa a inimputabilidade pela questão da idade. Porquê? Porque nós, no nosso sistema, temos a imputabilidade a partir dos 16 anos. Ou seja, a chamada maioridade penal aos 16 anos. Ocorre que entre os 16 e os 21 anos,
entre os 16 e os 21 anos, nós temos um regime específico, que é o regime aplicável aos jovens delinquentes. E é aqui que as coisas se vão complicar em julgamento. Nós temos dois elementos importantes que podem vir a ter uma discussão. A inimputabilidade não por força da idade, mas por força de perturbação psíquica, que parece que os relatórios, tanto quanto se conhece, não têm apontado para aí, apesar da defesa ser-se provavelmente isso que vai dizer. Apelando a uma figura que nós temos, a que se chama inimputabilidade transitória, isto é, fruto de muita medicação, fruto de vários elementos e do químicos. Percurso de vida dele. E do percurso de vida, da socialização. De resto, já vamos ver O rapaz não teria tido a capacidade de discernir o bem do mal, mas sobretudo não teria tido a capacidade de tomar uma decisão diferente. Toda a inimputabilidade é sobre isso. Mas há aqui dois pontos que esses sim são importantes. Este rapaz vai ser julgado como jovem delinquente. Porquê? Porque à altura em que cometeu os crimes ele tinha 17 anos e, portanto, enquadra-se neste hiato de idade. O que é que isto significa de diferente? Só para que as pessoas em casa nos possam perceber. Bom, significa, antes de mais, que a pena, nos termos do regime legal, deve ser especialmente atenuada. Especialmente atenuada em 1/3 nos seus limites máximos, 1/5 nos seus limites mínimos. Isto é, a pena deve, em princípio, ser especialmente leve para um caso como este, uma vez que ele tem ainda entre os 16 e os 21 anos, por um lado. Por outro, a acontecer, se a pena for inferior a 2 anos, o que não acredito neste caso, mas se por eventualidade assim fosse, o juiz pode substituir esta pena por outras medidas. Acontece muitas vezes nesta faixa etária. E, finalmente, a execução da pena não é feita junto com os outros reclusos, mas em estabelecimento normal. Isto é o que diz o regime legal, mas eu devo aqui dizer o seguinte. Nós temos hoje uma jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça muito clara nesta matéria, a dizer isto. Casos como este, em que o nível de perversidade e censurabilidade são muito elevados, e é um apesar da jovem idade, com vários antecedentes criminais e que enfrenta outros processos também por furto. E é o pior, porque todos os casos que eu tenho conhecimento juntam precisamente esta combinação dramática, que é um percurso já de cadastro muito consolidado do ponto de vista criminal, mas também uma indiciação de culpa, de perversidade e de censurabilidade muito fortes. E, portanto, é possível, não estou a dizer que vai acontecer, estou a dizer que é possível que o juiz diga, apesar disto tudo, e apesar deste regime legal, eu não vou praticar a chamada atenuação especial na pena. E, portanto, a pena poderá ir mesmo até aos 25 anos. Porquê? Isto não é invenção dos tribunais. É porque no tal regime legal, que não interessa estar a amassar as pessoas com isso, mas no tal regime legal dos jovens delinquentes, o que se diz é o juiz pode aplicar uma atenuação especial se verificarem condições do ponto de vista da prevenção geral e especial e do ponto de vista do interesse da sua própria ressocialização. Se assim não for, este rapaz pode mesmo enfrentar 25 anos de prisão. Muito bem, já vamos voltar à conversa sobre este tema. Para já, a CMTV mostra-lhe a reconstituição do crime que foi feita a 26 de maio de 2015 por Daniel Neves, com os inspectores da Polícia Judiciária que investigaram o caso. A 26 de maio de 2015, Daniel Neves, juntamente com os inspectores da Polícia Judiciária, foi ao apartamento na rua António Paulo Cordeiro, em Salvaterra de Magos, fazer a reconstituição do crime. Naquela noite, a 11 de maio, Daniel garante que estava na casa com Diogo e Filipe, o jovem de 14 anos que acabaria por ser morto. Segundo Daniel, os três começaram por se sentar na varanda para fumar o cigarro. O tema da conversa era uma dívida de droga contraída por Filipe no valor de 5 euros. Filipe, de 14 anos, garantia que não tinha dinheiro para pagar a dívida ao Diogo. Os amigos aceitam a versão do jovem, que acaba por cair por terra quando Filipe, ao tirar o telemóvel do bolso das calças, deixa cair uma nota de 10 euros. Revoltados, o ambiente aquece na casa e os três partem para a agressão. Descontrolados, Diogo Pinto vai buscar uma barra de ferro que estava na varanda do apartamento. Diogo dá depois a barra a Daniel, que agride Filipe nas costas. Com a primeira pancada, o jovem de 14 anos cai no chão. Filipe ainda se consegue levantar e reage, dando com a barra de ferro em Daniel. Eis quando Diogo agarra Filipe enquanto Daniel lhe dava um pontapé. Segundo esta reconstituição feita pelo homicida e que consta do processo, os dois envolveram-se num colchão deixado no spot. Diogo também agride violentamente Filipe com uma barra de ferro. Já com o adolescente inconsciente e deitado no colchão, Daniel diz que abandona o spot, deixando Diogo no apartamento. O Ministério Público não encontrou indícios de que este segundo jovem, o Diogo, tivesse estado no local na noite do crime.
e o rapaz apresentou um álibi. Há novos dados no caso do Daniel e que desmentem que este estava sozinho no spot quando Filipe foi morto. Uma testemunha contou à CMTV que naquela noite viu Daniel, Filipe e Diogo Pinto, os três juntos e a caminho do spot. Um depoimento que nunca foi tido em conta na investigação. Eu vi o Daniel, e o Filipe e o Pinto, os três, a correrem para a vala, para ir para a Nova Vital. Nova Vital 10 horas, é isso? Sim, E essa zona da vala é na direção do spot, é isso? Foi para aí que eles se dirigiam? foi, a correrem. Depois já não viste mais nada? Não, depois desapareceram mesmo. E estranhaste a ver os três na direção do spot? Sim, iam correr, eu não sabia o que estava ali a acontecer. Foi mesmo muito estranho aquilo. Mas depois comecei a olhar e depois comecei a seguir em frente. É mesmo. Vocês nunca foram ouvidos pelas autoridades? Não, nunca houve nada disso. Quando soube, pensava que eles estavam a brincar como os outros, a brincarem, a estarem a correr uns atrás dos outros, e isso. Mas nunca pensei que fosse nada disto. Na segunda-feira, Daniel Neves começa a ser julgado por homicídio qualificado e profanação de cadáver no Tribunal de Santarém. Em entrevista à CMTV, a mãe de Daniel Neves conta que a família tem vivido momentos difíceis desde que o jovem foi preso por homicídio. A mãe diz que não sabe o que aconteceu na noite do crime, mas que não descansa enquanto não apurar toda a verdade. A fase do Daniel foi um bocadinho complicada. Começou muito cedo a ser internado, com vários problemas. Entretanto, aos 9 anos, viu o pai falecer à frente dele. Ao fim de 2 meses, a avó. A partir daí, acho que desmoronou muita coisa. Um balde de água fria. Ele levantou-se da cama, caiu para o lado, morreu. E uma das frases que me ficou sempre na memória foi que ele disse para o filho no dia anterior: tu qualquer dia matas-me de coração. Porque ele era muito irrequieto, era quase ter que agarrá-lo ali pelo pulso, mesmo quando íamos à rua, porque senão ele fugia. E o pai disse: qualquer dia matas-me de coração. E no dia a seguir, o pai morreu de coração. Para mim ficou marcado, para o Daniel ficou marcado. E era uma figura que ele respeitava, que ele adorava. Ele aos 7 anos já tinha um comportamento complicado, mas começou mais ou menos a parte da delinquência aos 12. Ele nunca quis acatar regras, a escola para ele era uma seca. Eu deixava o portão da escola, ele saía da parte de trás da escola. A primeira coisa foi através dos médicos. Depois começou a fazer medicação, do foro psiquiátrico, porque a coisa já estava a fugir muito. Já havia comportamentos que já não eram muito normais. Desde que idade é que ele faz essa medicação de foro psiquiátrico? Desde os 7. Mas aí aos 9 anos... A coisa agravou? Já tem que ser uma medicação diferente, mesmo a nível psiquiátrico. Ficava às vezes a ser agressivo quando o repreendias? Verbalmente. Eu quero dizer, é a minha obrigação como mãe ver onde é que tu andas, o que é que tu andas a fazer e com quem andas. Porque havia certas companhias que também não eram as mais indicadas para o Daniel. Ele em casa chegou a destruir coisas, a atirar coisas com raiva? Eram mais as coisas dele. Por exemplo, telemóveis, perdia conta dos telemóveis que lhe comprei. Se aquilo bloqueava, pum, para o chão. O computador, se aquilo havia qualquer coisa que não corria bem, só se dava um murro no computador e acabou. Ele destruía as próprias coisas? As próprias coisas. Com a raiva? Porque se chateava. Chateava-se e pum, partia. O Daniel estava-se a afundar cada vez mais. Eu fui, ele já estava a ser seguido pela CPCJ, a doutora Catarina, e ela já estava a par de tudo, e andava tratado para que ele fosse para um colégio, para sair daqui, deste ambiente, das companhias, tudo. Era isso que tu querias, que ele saísse de Salvaterra? Exatamente. O meu filho está a perder-se. Se eu não agarrar agora, eu não vou conseguir agarrar mais. Como é que tem sido a vossa vida depois de tudo isto que aconteceu? Nada fácil. Perdi o meu estabelecimento comercial. Entretanto, arranjei emprego, fui trabalhar para o campo, mas sou acusada de várias coisas. Coisas que eu não fiz, coisas que eu não sou. E não é fácil nós andarmos na rua, ou olharem de lado, ou
cochicharem. Sentes que te apontam o dedo? Muita vez. E a coisa que mais me custa é apontar o dedo à frente da minha filha. A família do Filipe sofre, acredito. Mas eu deste lado também estou a sofrer. O que é que aconteceu, não sei. A única coisa que eu quero neste momento é saber o que é que se passou, saber a verdade toda e que seja feita justiça. Eu já lhe perguntei várias vezes se ele tem medo de algo e ele continua a não responder. Ou se tem medo de alguém, ele continua a não responder. A única coisa que ele diz é que não quer pagar para aquilo sozinho. Quer dizer, eu dei a volta à situação mais ou menos porque mesmo assim tem muita gente que está do meu lado, que me compreende e que acham que eu não tenho culpa. Simplesmente sou a mãe que não tenho culpa, porque não fui eu que o empurrei a fazer isso. É um grande sofrimento para uma mãe. É uma tortura diária. Achas que ele está a encobrir alguém? Talvez. Acreditas que ele não estava sozinho naquela noite? Acredito que ele não estivesse sozinho naquela noite. Onde é que eu buscar forças? Não sei, mas tenho que as ir buscar. Até agora ainda consegui buscar forças. Daqui para a frente não sei. Tu tens dito que este caso tem-te acabado por dentro aos bocadinhos. Não, eu não estou acabada aos bocadinhos. Estou mesmo desfeita por dentro. Por fora ainda estou inteira, mas por dentro já não. Carlos, por esta entrevista da mãe deste homicida, vemos que também esta infância problemática acaba por contribuir para o estilo de vida que este jovem adotou desde cedo. Bom, sim, toda a vida do Daniel é muito complicada. O Daniel entrou entre escolas, os colégios de educação Navarra aqui em Lisboa, em Benfica, e os problemas que teve, e depois a vida no crime, a pequena criminalidade, os furtos, os roubos mesmo em Salvaterra. Aliás, quando isto aconteceu, as pessoas todas de Salvaterra, que na altura foram ouvidas, um dos pontos que era focados era exatamente a vida ligada à marginalidade. Que vida é essa ligada à marginalidade que, como o André há pouco disse, pode influenciar e muito a questão da aplicação ou não do regime especial para os jovens. Eu queria aqui falar duas coisas sobre a primeira questão. Há pouco esqueci, o instrumento que serviu para matar o Filipe, que foi a barra de ferro, e é o Daniel que diz, e nessa barra estão as impressões do Daniel, portanto, e em nenhuma outra parafernália de objetos que foram encontrados naquele local estava as impressões, se fosse de quem fosse. Depois, o Daniel contou 10 versões ou 11 versões erradas, não sei, acho que quando a investigação diz já nos contaste 10 ou 11 versões, podem ser 5, podem ser 6, não é isso que está em causa. O que está em causa é que as versões foram todas contraditórias, exceto uma que é a mais importante, foi a reconstituição do crime. Ou seja, é na reconstituição do crime, que é curiosamente aquela, porque isto foi antes da mudança do código, aquela que pode ser utilizada em tribunal, e que vai ser utilizada em tribunal, que é filmada, e é ele dentro da casa. É ele que conduz os elementos da polícia à casa onde os factos ocorreram. É ele que conduz a polícia ao local onde estava o cadáver do miúdo. E é ele que dentro da casa explica todos os passos que fez. Onde é que lhe bateu, onde é que não lhe bateu, como é que lavou, onde é que estava o balde, onde é que escondeu os ténis. Portanto, não há nenhuma dúvida quanto ao envolvimento dele naquilo, por muitas versões que ele diga. A versão daquela rapariga estranha-se. Primeiro, porque a polícia não tem uma bola de cristal sobre quem foi. Durante 2 dias, em Salvaterra, ninguém sabia o que tinha acontecido e ninguém os tinha visto. Portanto, o alerta para aquilo que aconteceu foi o facto de ele andar com as roupas do outro. Tinha sido visto nas imediações desta feira? Desta feira, pronto. Exatamente, foi na feira com amigos, mas ali naquele lado não. E, curiosamente, numa peça que está junto aos autos, a abertura da instrução, que é pública hoje, o processo não estará já em segredo de justiça, e, portanto, na abertura da instrução, curiosamente, a advogada dele diz que eles não podiam, uma das coisas que ela alega à advogada... A advogada que já não é... Que já não é, mas a advogada que à data era, alegou outra coisa, foi que às 10, eles não se podiam ter encontrado às 10, porque às 8 o Daniel já estava no spot. E isso inviabiliza que aquela testemunha tenha visto os 3, porque às 10 já não estava lá. Sendo que isso é pouco importante, se viu os 3 ou não. Até eles podem ter estado os 3 antes e depois, no momento em que o crime é praticado, só já estarem 2. Há uma coisa que é objetiva. Não é possível ligar nada daquele apartamento do spot. Até podia ser possível, repara, terem lá estado os 3, o outro ter sido embora e eles ficarem lá os 2 e havia vestígios do outro. Mas não há vestígios de lado nenhum. O outro não foi constituído arguido porque tem um alibi muito forte.
que inclusivamente, penso, com o recurso à localização solar, o coloca noutro local e, portanto, não podemos estar aqui. Agora, o que me parece a mim, ao longo e daquilo que conheço, é que a Polícia e o Ministério Público fizeram um excelente trabalho. Tenho muitas dúvidas se o Daniel foi bem defendido desde o início até o momento em que nós estamos agora. Mas isso é outra questão. É exatamente isso também que se coloca. Sim, é exatamente isso que se coloca. Eu acho que em relação aos factos, eu acho que o que o Carlos disse é claro, e só não é claro para quem não, sinceramente, me parece, não quer fazer pré-julgamentos, nem antecipar o que será e que o juiz decidirá, o que o Tribunal aferirá, mas parece-me que os factos só não vê neste momento quem não quer. Já a questão, se ele depois é inimputável ou não, isso é outra questão. É uma questão que o julgamento deverá aferir. Aliás, esse é um ponto importante, que é explicar se houver inimputabilidade, no julgamento será feito. Aí, não é na instrução, não é na tal qualquer. Ou seja, o Tribunal terá a possibilidade de chamar os peritos da defesa e também da acusação, em versões contraditórias, numa dialética dentro do processo, poderão chegar à conclusão que, de facto, há aqui, ou poderá até haver uma imputabilidade reduzida. Muitas vezes os tribunais chegam à conclusão que há imputabilidade, mas é reduzida, e, portanto, isso depois serve para a medida da pena. Explicar só isto também, pode não existir aquela atenuação especial que eu falei há pouco, isto é, tal 1/3 da pena, pelo juiz considerar que houve especial perversidade, mas na maior parte dos casos acaba por existir aquilo que os tribunais chamam uma atenuação geral. Isto é, tendo em conta a idade muito jovem do arguido, impõem-se razões que, se considerar possível a sua ressocialização, em vez de uma pena de 25 anos, possa existir aqui uma pena de 18 anos, 17 anos. Dos factos e 18 agora. Portanto, poderá ser tido em conta na decisão final da pena. E depois, Sara, 3 notas muito rápidas só para dizer isto. Se houver mais testemunhas, aqui, conforme esta peça, e a CMTV tem aqui a vantagem de ter feito este e trabalho. E a defesa, se tinha testemunhas, já podia ter chamado, mas é possível que o juiz, explicar isto às pessoas, o juiz-presidente, o tribunal, que será o tribunal coletivo, necessariamente neste caso, poderá chamar oficiosamente pessoas, outras testemunhas, porque são fundamentais para a descoberta da verdade, está previsto no Código de Processo Penal, é uma possibilidade. O juiz dizer, apesar de a defesa arrolar estas, apesar da acusação indicar esta, eu acho que para a descoberta da verdade faltam estas diligências e, portanto, pode chamá-los. E, portanto, este é um elemento que, por exemplo, os testemunhos que ouvimos aqui podem no tribunal ir dizer para quê? Para lançar a tal dúvida razoável, se for possível essa dúvida razoável. E depois 2 notas finais para dizer isto. Eu não gosto de dizer mal, de facto, dos meus colegas juristas e nem vou nomeá-los nem identificá-los. O que sei é isto. À medida que vou analisando cada vez mais casos, fico, de facto, com a sensação de que uma defesa bem feita e uma defesa no tempo certo e no momento certo não é só uma prerrogativa do Estado de Direito, é um direito das pessoas. Quanto melhor defesa se tem, o Estado de Direito funciona melhor, para todos os sentidos, para a acusação, para as polícias, para a pessoa, para o arguido, para todos. E lamento muito peças de defesa como este rapaz teve, e não estou aqui a defender ninguém, e quem me conhece sabe que não estou aqui a defender ninguém. Estou só a dizer que é muito importante repensarmos este sistema que temos hoje de defesas, e já o tenho dito, quer das oficiosas, quer das defesas que são apresentadas para casos mais graves, porque o não existir defesa ou existir uma defesa mal feita não é só prejudicial para o próprio, é para o Estado de Direito. E, portanto, sem querer nomear nada, eu dou para os nossos espectadores um exemplo, eu penso que isto já é público, todos estes elementos, e, portanto, acho que quando se olha para eles, fica-se com a sensação, de facto, de uma carência de defesa muito grande. E acho que devemos repensar isto. Há pouco tempo tivemos outro caso, de um rapaz que esteve em prisão preventiva durante não sei quanto tempo e mal mudou de advogado, neste caso com o Ricardo Sá Fernandes, foi imediatamente ilibado. Isto mostra, ou devia mostrar às pessoas, o estado em que muitas vezes a justiça é feita. Porque quando nós dizemos, lá vem um advogado que é melhor ou pior, quando a defesa funciona, todo o sistema de justiça funciona. É melhor para todos. E depois, Sara, para terminar, uma nota final só para dizer isto. Este rapaz tem todo um historial, conforme o Carlos referiu, de internamento, de institucionalização. Desde a idade muito jovem, ao mesmo tempo de um acompanhamento, melhor ou pior, pelo que se percebe, é um acompanhamento que nem sempre foi o mais adequado. Há aqui uma conclusão que para mim é clara, e que nós, como sociedade, temos que repensar também. A institucionalização em Portugal não está a funcionar. E não está a funcionar, isto é a prova clara que não está a funcionar. Este rapaz está em contacto com as instituições desde uma idade muito jovem e comete um homicídio destes, conforme o Carlos referiu, com um nível de perversidade e de censurabilidade, aparentemente e alegadamente, desta dimensão. São várias conclusões que se tiram. Nós temos que repensar este sistema, porque são as nossas crianças e os nossos jovens que nós temos na mão. E é um péssimo serviço que prestamos à sociedade deixar tudo como está nesta matéria. Muitas conclusões a retirar deste caso. De resto, vamos acompanhar o julgamento, que começa na segunda-feira. Carlos Anjos, André Ventura, muito obrigada pela vossa presença neste Rua Segura.